Bom, gente, vamos dar início a mais um vídeo para o canal Mente Aberta. Nesse vídeo aqui eu irei explanar um tema, o qual eu já explanei anteriormente, mas aí durante essa semana, né, eu recebi uma crítica bastante construtiva, inclusive, nesse vídeo qual eu falava desse tema. Então achei de bom grado excluir o vídeo e regravar para que eu possa me ater a consertar o erro, o equívoco que foi, de repente, que eu cometi no vídeo anterior, tá bom? Então, esse tema não tá em playlist nenhuma, certo? É um tema solto no canal, é um vídeo solto no canal e é só para que a gente possa ter noção do que vem a ser, né? Que é sobre a psicometria. Tema este que está bastante envolvido nos testes psicológicos, certo? E o que é que vem a ser a psicometria, né? Nada mais é do que o conjunto de técnicas que vai permitir a quantificação dos fenômenos psicológicos, certo? E essa possibilidade de quantificação dos fenômenos psicológicos vai dar aí uma qualidade maior aos testes psicológicos. Vai aí dar digamos assim, um aparato qualitativo aos testes psicológicos, certo? É um processo pelo qual aferimos comportamentos, não só os comportamentos, como os desejos, as emoções, né? Então, a psicometria seria mensurar de uma forma adequada. E aí, por isso que vem a dar uma qualidade aos testes psicológicos, porque essa mensuração não é feita de qualquer maneira, né? É de uma forma comprovada experimentalmente. Não é uma mensuração feita de qualquer jeito. Então, qual que é o objetivo, né? A finalidade da psicometria? É justamente aperfeiçoar qualitativamente, dar uma maior qualidade aos testes psicológicos. Qual que é a origem da psicometria, Carla? Né? Ela tem a sua origem aí em disciplinas como a estatística, por exemplo, como a própria psicologia e, para ser mais específicas, a psicologia experimental, certo? Então, a psicometria não trata de métodos, minha gente. Ela se insere na teoria de medida, que trata da utilização de números. E daí esses números estão relacionados ao estudo dos fenômenos naturais. Então, a avaliação é sempre feita de forma indireta, porque faz-se necessário avaliar esses fenômenos para que possamos, por meio da psicometria, quantificá-lo, certo? Só essa avaliação, ela é crucial para que haja a mensuração. E como é que é feita essa avaliação, né, desses fenômenos? Essa avaliação, minha gente, é feita de forma indireta. Os fenômenos, eles são avaliados por meio da sua manifestação. Ou seja, só é possível avaliar o fenômeno psicológico quando o mesmo é manifestado. Não é possível avaliar um fenômeno psicológico por meio desse fenômeno em si. Ou seja, eu não vou mensurar, eu não mensuro a emoção avaliando a emoção em si, o fenômeno em si. Para avaliar essa emoção é preciso que ele se manifeste no indivíduo, certo? O que eu avalio é a manifestação dessa emoção. Então, é uma avaliação de forma indireta. E essa avaliação me dá a matéria-prima para a mensuração dessa emoção. Ou seja, para que eu possa, por meio da psicometria, quantificar essa emoção. Então, gente, a forma de mensurar, né, essas questões, esses fenômenos relacionados à psicologia é por meio de instrumentos psicológicos, que
que nesse caso eu posso trazer de forma específica os testes psicológicos. Aí você me pergunta, Carla, quem é que foi o pioneiro da psicometria? Né? Daí eu posso citar para vocês como um dos pioneiros de muita força da psicometria, Galton. Né? Galton, que com o sucesso do seu primo, o naturalista Darwin, ele foi o autor que resolveu voltar-se para o estudo das características mentais herdadas. Então, Galton, ele teve uma obra intitulada como Hereditary Genius, que quer dizer o gênio hereditário. E aí nessa obra ele defende que as características mentais, e aí ele traz uma especificidade à inteligência, né? Ele vem dizer de forma especial que a inteligência seria herdada, tá? E aí para Galton, a partir do princípio da hereditariedade da inteligência, seria necessário estipular o processo de aprimoramento intelectual da humanidade. E como é que seria feito esse processo, né? Bom, tal feito seria possível identificando os mais inteligentes, né? Identificando os mais inteligentes, consequentemente, se poderia trazer aí um aprimoramento intelectual da humanidade. E como? Incentivando a reprodução desses que são mais inteligentes. E a partir disso, a humanidade seria melhorada. E daí, para identificar os mais inteligentes, seria necessário a aplicação de testagens, né? E aí, com seus conhecimentos de matemática, Galton ele formula alguns princípios utilizados ainda hoje na avaliação do comportamento, certo? Galton buscou identificar o que as pessoas mais possuem de diferentes entre si, né? Do ponto de vista mental, do ponto de vista do que elas compartilham, daquilo que elas compartilham. Então, a estatística é uma das disciplinas que vem auxiliar nesta compreensão, trazendo uma definição de qual posição na curva normal as pessoas estariam situadas ou tal ou qual habilidade, né? Ou seja, nessa curva normal, em que posição essas pessoas avaliadas estariam situadas em tal e em qual habilidade, né? Historicamente, a compreensão de Galton foi importante para estipular alguns dos temas centrais, que hoje tornam-se pilares da avaliação psicológica, certo? Daí a psicometria, ela veio realmente nascer como ciência na Universidade de Cambridge, né, entre os anos de 1986 a 1989. E o primeiro laboratório sobre este tema, no caso sobre a psicometria, foi coordenado por Cattell, certo? Foi coordenado por Cattell, que nos primórdios do laboratório, ele desenvolveu um trabalho fantástico. Cattell é um psicólogo americano, né? Mantinha um frequente contato com Galton. E aí, nesse contato com Galton, rapidamente, ele descobriu uma potência muito grande, né, em determinados estudos. Ou seja, ele rapidamente identificou o potencial dos estudos ao relacionar a psicofísica de Wundt com a matemática de Galton. Isso foi fascinante para ele, gente. E aí, tratando-se da psicofísica de Wundt, você pode estar se perguntando nesse momento, né? Cara, que danado é isso? Que danado é essa psicofísica que eu nunca ouvi falar? Então, gente, o laboratório de Wundt permitiu que a psicologia se separasse da filosofia e aí fosse reconhecida como ciência, com a introdução de noções, né, como quantificar e mensurar. E, para quem não sabe, Wundt, ele foi responsável, né, para que a psicologia viesse a ter aparato científico, porque ele foi o primeiro a fundar o laboratório, né, de psicologia experimental na Alemanha
em Leipzig, e a partir disso a psicologia conseguiu ter um objeto de estudo que dava a ela o potencial de ser uma ciência científica e se separar da filosofia, certo? Até então a psicologia limitava-se aos fenômenos da consciência, certo? E a consciência era um objeto que era considerado inacessível, era um objeto de estudo que era considerado inacessível do ponto de vista científico. Até o famoso filósofo e matemático René Descartes, ele afirmou que a consciência não podia ser estudada com métodos reconhecidamente científicos, né, como ocorria nos campos da física, da biologia e da química. E aí, em virtude disso, a psicologia não poderia ser reconhecida como uma ciência, porque ela se mantinha aí munida de um objeto de estudo que não dava para ser estudado pelos métodos científicos. Mas Wundt, ele conseguiu superar essa dificuldade, né? E investigar a relação entre mente, consciência e o mundo físico material. E isso graças à psicofísica, né? Que aí a psicofísica estuda, né, uma disciplina que estuda a relação entre os estímulos físicos, por exemplo, a luminosidade de uma sala, o peso de um objeto, né, e a experiência sensorial. Wundt, ele conseguiu estudar essa relação estabelecida entre estímulos físicos e a experiência sensorial. Ou seja, a experiência sensorial é uma dimensão psicológica. Ou seja, estímulos físicos é a luminosidade de uma sala, é o peso de um objeto. E quão clara a sala está, né? E quão pesado é o objeto para você. Então, ele estudou a relação dos estímulos físicos com a experiência sensorial em uma dimensão psicológica, certo? Então, foi com experimentos com base psicofísica que Wundt empreendeu esforços para dividir os processos mentais em seus componentes mais básicos, tá? E a partir daí, né, a psicologia alavancou no âmbito científico. Mas, entretanto, minha gente, não foi Wundt que iniciou essa maneira, né, de investigar os fenômenos mentais, tá? Os primeiros experimentos psicofísicos, principalmente sobre a sensação tátil, né, foram realizadas por Weber, que era o professor de anatomia e fisiologia da Universidade de Leipzig, certo? Então, o que acontece? A partir do momento que Cattell ele identificou o potencial que havia nos estudos dessa relação da psicofísica de Wundt com a matemática de Galton, ele estabeleceu as diferenças individuais, tratando-se do teste psicológico, né? Esse laboratório, minha gente, de Cattell veio para oportunizar, possibilitar as descobertas que levaram aí a 21 prêmios Nobel, tá? Foi um laboratório muito, muito bom, né? Foi frequentado pelas mentes mais brilhantes do século XX. E aí houve a mudança de Cattell, né? Cattell ele se mudou para a Universidade da Pensilvânia e aí por mais de 10 anos não houve outro laboratório de psicologia em Cambridge. E diferentemente de Galton, Cattell ele buscava focar nos aspectos psicológicos e comportamentais, propriamente ditos, certo? Propriamente ditos. E aí ele não considerava com a mesma intensidade a ênfase de Galton nos aspectos físicos, tá? Galton relacionava os aspectos físicos ao comportamento e Cattell não dava tanta ênfase a isso. Depois a gente pode ver isso um pouco mais aprofundado em outro vídeo, tá?
Cattell ele focava nos aspectos psicológicos e comportamentais, como eu falei, propriamente ditos, ou seja, desprovido dos trejeitos físicos, que pudesse dar a ele alguma mensuração desses aspectos comportamentais e psicológicos e manifestados nos trejeitos físicos, né? E aí essa divergência entre Galton e Cattell foi um auxílio muito grande, uma assistência muito grande para o amadurecimento de várias ideias no que diz respeito à avaliação do comportamento, tá? E foi um auxílio também no aprimoramento da estatística como ferramenta fundamental para a identificação de diferenças individuais. E aí, Binet, psicólogo francês, ele elaborou em 1905 a primeira escala de inteligência. E essa escala, ela ficou conhecida como escala métrica de Binet-Simon. Simon não é o sobrenome de Binet, certo? Na verdade, Simon foi o seu colaborador. E aí, nos estudos que levou a cabo a aplicação dessa escala nas crianças, Binet ele estabeleceu dois conceitos fundamentais, que são conceitos que, eu super acredito, gente. Ele estabeleceu a idade cronológica, que é a idade referente ao tempo de vida do indivíduo, desde o nascimento até a morte, né? E a idade mental, que é o nível de desenvolvimento mental que pode ser inferior, igual ou superior à idade cronológica. Ou seja, de repente a minha idade mental pode não coincidir com a minha idade cronológica. Eu posso ter uma idade mental inferior ou superior à minha idade cronológica, certo? E a partir desse conceito, Stein, filósofo e psicólogo alemão, estabeleceu um outro conceito bastante interessante, que é o conceito do inconsciente intelectual, que habitualmente é conhecido por QI, né? E daí esse QI, como é que se obtém esse QI? É justamente dividindo a idade mental pela idade cronológica e multiplicando o resultado por 100. Então é isso, gente, é basicamente esse o percurso da psicometria. Como eu falei, depois a gente pode abrir uma playlist para se aprofundar nessas questões da psicometria, certo? Não é uma prioridade minha agora, mas mais à frente eu posso fazer isso sim, visto que é um assunto muito interessante na área de psicologia experimental, né? Bom, então é isso. Na descrição do vídeo vai estar o meu e-mail. Se você quiser entrar em contato, tiver alguma dúvida, pode entrar em contato comigo através do meu e-mail. Eu vou trazer a tua dúvida para dentro da playlist Carla Responde. Se você tiver interesse em algum assunto que queira que eu explore, que eu explane aqui no canal, manda o teu e-mail, eu trago o teu pedido para dentro da playlist a pedido, certo? Só peço que vocês tenham um pouco de paciência, porque eu recebo vários e-mails diários e aí eu vou atendendo por ordem de chegada, então pode demorar até que eu venha a ter acesso ao teu e-mail, certo? Não adianta pedir urgência, porque eu não passo ninguém na frente de ninguém, tá bom? Para não ser injusta. Na descrição do vídeo também vai estar o link das minhas redes sociais, certo? Quem quiser adicionar, seguir, para acompanhar de perto as postagens que eu faço referente aos meus projetos, fiquem à vontade. Eu só não respondo mensagens via redes sociais, certo? Por conta do excesso de pessoas eu não consigo dar conta. Então só respondo por e-mail e por ordem de chegada. Inscrevam-se no canal, galera, que eu abordo vários assuntos dentro de várias áreas. A área a qual eu estou em formação é a psicologia e em virtude disso eu dou uma ênfase maior a essa área, mas eu abordo outros assuntos também, sempre que possível, dentro da área de humanas, dentro da área de saúde, falo sobre as coisas da vida, sobre filmes, sobre séries, então fiquem à vontade para se inscrever, tá? Se gostou do vídeo, dá um like, se não gostou, dá um dislike. Mas coloca aqui no comentário do vídeo o que foi que você não gostou, o que eu deixei a desejar, o que eu podia melhorar, para que eu possa ler a tua crítica e melhorar mesmo quanto à minha forma de construir conhecimento aqui com vocês, tá bom? Obrigada pela atenção de vocês e até a próxima gravação.